Nossa, onde a gente veio se meter, Raoni? Não sabia que era aqui, não. Nós somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade é o canal Kombi Nômade, não tem igual. Kombi Nômade é natural. Kombi Nômade. Bora lá fazer a revisão policial? Bora, já tá na hora. Esse episódio aqui na cidade do Panamá, América Central. Para quem tá chegando agora, eu sou Kamaia Karina. Kamaia é um apelido, o druida é o Fabiano e a gente tem a dog que chama Aone. Nós viajamos 17 países, percorremos a América Latina e agora estamos voltando para o Brasil. Logo cedo a gente já vê uma grande movimentação de carros, um pequeno trânsito. E o que a gente percebe estando pelo Panamá é que, embora tenha um transporte público muito eficiente e barato, o consumo de veículos, de carro no geral é grande. A gente vê por aqui famílias como pai, mãe e filho, cada um com seu veículo depois de 18 anos. Uma grande venda de veículos a gente vê por aqui também. E nesses 7 anos aqui viajando, dirigindo essa Kombi, as pior parte que tem é capital, centro, igual aqui, ó. É muito tenso, o carro é antigo, muita gente não respeita, não te ajuda no trânsito, não te deixa entrar, não te deixa sair de um lugar. Ó, a galera é meio doida, chovendo. E até para frear é complicado, porque eu tenho que começar a frear antes, porque senão não para. A galera atravessa de um lado do outro da faixa aqui também, sem dar seta nem nada. E de repente tudo mudou. É mesmo, a gente saiu de mansões, grandes comércios, um lugar bem mais simples. E a Cá desceu ali agora pra ver se é aqui mesmo. Tem um senhorzinho sentado na mesa ali. Pelos que os caras falaram, parece que é. Porque tem uma mesinha, tá sentado.
Tem outros carros. Parece que é aqui mesmo. Ela foi ali perguntar. É meio estranho aqui, né? E aí, amor? É aqui mesmo. É? É. Já tá uma galera lá na fila. Bem, minha cão de guarda tá aqui. O druida já foi lá, resolveu os papéis. Agora a gente vai ficar ali dentro da combinha. Tem até galinha aqui, ó. Ficar de olho na Oni, porque aqui tem muito lixo. Pelo jeito é um lugar bem perigoso também, viu? Nossa, onde a gente veio se meter, a Oni? Não sabia que era aqui, não. Viemos aqui pra dentro da Kombi. A saída foi bem rápida mesmo, só pra Oni fazer as necessidades dela. O druida já ficou lá na fila para ser atendido e espero que seja bem rápido. A nossa combinha, nesse momento, eu acho que é o lugar mais seguro pra gente ficar. Não dá pra gente ficar lá fora, porque embora tenha 2 policiais bem aqui do lado olhando a Kombi, o lugar é um tanto quanto diferente do que a gente imaginava. E até tô de olho porque eu tô aqui com a câmera e assim que eu fui gravar lá fora, já tinha as pessoas passando assim, olhando muito. O pouco que eu gravei da Oninha ali que vocês viram, já me senti meio insegura. E a gente sabe que cidade grande é esse contraste de desigualdade social. Então, a poucos quilômetros daqui a gente veio mostrando grandes prédios, edifícios, comércios, e daqui a pouco chegamos num lugar totalmente diferente do que a gente tinha pensado. Nesse processo aí, nessa grande jornada de quase 3 anos, é o único ponto das Américas que não tem estrada. É o único ponto da maior estrada, que é a Pan-Americana, que a gente não pode fazer por terra e tem que mandar a Kombi num container. Então esse processo que a gente está fazendo hoje aqui é uma das partes de envio dessa nossa casinha. Então o druida hoje vai checar o chassi e o número do motor. Eu não sei se vai vir alguém aqui fazer essa checagem ou se vai ter que levar a Kombi ali para dentro daquele pátio. Quando a gente chegou, o senhor não deixou, falou que era aqui fora para ficar mesmo. Então vamos esperar os próximos passos. Espero que seja rápido isso. E passar com um motorhome ou com uma Kombi ou com uma moto é um tanto quanto burocrático, além de um tanto quanto caro, custoso, como a gente fala por aqui. A gente está na terceira parte desse processo. A primeira foi agendar a data de passar o container, porque a gente divide o container com outra pessoa, com outro motorhome. Isso quando o nosso motorhome, no caso a nossa Kombi é pequena, cabe mais um. E às vezes cabe até uma moto, e aí sai um pouco mais econômico. Dessa vez vão ser 2 veículos no mesmo container. Dependendo do motorhome, fica aí a dica para quem pensa em fazer. Só é possível passar um, então tem que checar as dimensões aí da sua casinha rodante, do seu motorhome. Tem uns que nem no container cabe e aí passam de ro-ro. E como vai de container a Kombi, nós vamos ter que ir de avião, que é a forma mais econômica pra gente passar pra Colômbia, pra América do Sul. A gente fala assim sorrindo porque depois de tanto tempo a gente tá com muita saudade mesmo de casa, do Brasil em si, da nossa cultura, dos nossos costumes. E pra chegar na Colômbia a gente vai de avião. Os amigos e amigas que já seguem aqui junto vêm perguntando como vai ser no caso da Oni, preocupados se ela vai lá embaixo. Não, galera, fiquem tranquilos, amigos, porque a Oni vai juntinho, se tudo der certo. Porque a gente já fez essa passagem quando estávamos subindo até o México. Então a gente passou com uma companhia que chama Wingo. Uma companhia muito boa, por sinal, e muito barata. E ela aceita que um cão de apoio vá junto com o seu dono na cabine. A gente compra uma cadeira estendida, um dos assentos estendidos, para a Oni poder ir no chão confortável e vai juntinho da gente. Isso foi uma das coisas que fez a gente vir até o Panamá e não enviar do México, que também recebemos essa pergunta: por que vocês não enviaram já lá do México? Porque lá, além de ser um pouquinho mais caro,
Se bem que se for contar as fronteiras, quilômetros e possibilidades de estragar o motorhome, realmente compensava do México. Mas de lá não tinha nenhuma companhia aérea que aceitasse a Oni, que é um cachorro de grande porte, e junto conosco na cabine. E na época tinha acontecido uma fatalidade aí com o Golden no Brasil, que claro, a gente sentiu muito e pensou, não vou arriscar mandar a nossa dog embaixo. Então a gente desceu até o Panamá e foi ótimo porque a gente teve a possibilidade de rever pessoas muito queridas, lugares que foram especiais para nós, e estamos aqui, prestes a mandar a combinha. Vamos ver. E continua chovendo aqui pela América Central. Muita chuva, galera, muita chuva mesmo, diferente aí do Brasil, que tá uma seca danada. Aqui a chuva não para e foi assim a noite toda. Continua agora. Aqui a gente vê a caçamba de lixo. O cheiro tá bem forte nesse momento, bem forte mesmo aqui. E ali, ó, não sei se dá pra vocês verem, mas é a entrada da favela. A entrada da comunidade, né? E logo ali atrás a gente percebeu, tanto pra lá, ó, na esquina, quanto pro outro lado, prédios bem parecidos com o CDHU, com as Coabs aí do Brasil e os condomínios populares, né? Fica aqui do outro lado da avenida e aqui pro lado também. E aqui é onde nós estamos hoje de manhã. Já entreguei os papéis, já entreguei as cópias, ele conferiu as cópias. Agora ele me esperou, pediu para me esperar agora, que vai chamar pelo número, meu número é 9. Olha só, debaixo de um viaduto muito louco aqui. Tá parecendo até Rio de Janeiro, Rio Comprido. A Kombi tá atrás desse caminhãozinho branco aqui, ó. E aqui que nós estamos. Aqui atrás de mim, não sei se vocês vão ver aqui, ó. Aqui atrás de mim, onde é que tá o cara lá de vermelho. E nós estamos aqui, ó. Tá chovendo pra raio agora. E assim que o druida chegou na Kombi, os policiais que estavam ali no entorno, enquanto ele não estava, vieram avisar pra gente tirar a Kombi dali. Porque ali era realmente muito perigoso, pra não ficar. E olha só a orelhinha da Oni, como tá atenta. É isso porque ela já sabe que a casinha dela tá sendo movimentada ali, ó. O druida foi lá para pegar a combinha e vai trazer aqui para essa outra parte. Já tem uma vaga aqui, que é pelo jeito onde o pessoal deixa para poder esperar esses documentos. A combinha vindo aí. Essa casinha vem pra cá. Vem. Depois da inspeção policial, ele fica com os xerox do documento, ele me manda em outra repartição. Chega lá, eu entrego os originais, o documento do veículo e o documento de exportação do veículo. Tá lá com ela. Agora, 2 horas da tarde, eu volto lá para pegar o certificado. E aí, depois que eu pegar o certificado, eu tenho que tirar a cópia dele e cópia de tudo que eu já tive e levar lá no Alejandro. E aí agora é por conta dele. E esse é um certificado de exportação, de saída do país. Está saindo do Panamá e indo para Cartagena. Na hora de preencher lá, ela que preenche, ela vai te perguntando e ela te pergunta: está indo para onde? Cartagena, Colômbia. Naviera, que é o navio que está aí na empresa. Cusco, tem que colocar Cusco. Se colocar uma outra qualquer, vai dar ruim. É Cusco. Nossa, então fica só de... Se você estiver vindo aí da Colômbia com a Ana, quem vai te receber aqui é o Alejandro. E a naveira é Cusco. Cusco.
e esperar até 2 horas da tarde agora. Nem adianta a gente voltar pra lá, porque Não. o trânsito e a Não. distância não É. compensa. E agora em 2 a gente fica mais tranquilo. Aqui tá de boa, nós estamos em frente a uma comuna aqui, ó. Do outro lado eu achei meio estranho, Uhum. porque eu tava bem na entrada da comunidade, assim, da parte mais pesada. É. Então eu vi alguns movimentos Uhum. ali que não foi tão legal. Sim. Agora aqui, Não pode dar mole, né? Não pode dar Não. mole. É que eu tava falando com vocês ali debaixo do viaduto ali, a hora que eu tava ali, esperando o cara me chamar. Quem é do Rio de Janeiro conhece Rio Comprido, talvez. Eu fiz parte de motoclube e aquela parte ali parece demais com o Rio Comprido, porque vem esse viaduto por cima. E aí tem os comércios por baixo do viaduto, a galera passa por ali cortando o caminho. Parece demais. E agora já em 2, mais segura me sinto de ir até a vendinha ali ver alguma coisa pra gente comer. A Oni já ficou com recomendações lá na casinha, que é meter o dente se alguém se aproximar. E afinal ela é nosso cão de guarda, né? Também. Vai ela toma saber, conta né? mesmo. Vamos ver como ela vai estar. A gente chega, ela tá roncando. Aqui a gente vai pegar alguma coisinha pra lanchar agora, né? Tomar um cafezinho. Sim. E pelo jeito o preço tá melhor do que na cidade, ali na outra parte da cidade. E o comércio, É um mercadinho de comunidade, né? Geralmente é mais barato mesmo. e ele fica bem na entrada mesmo. Mas é estranho gravar aqui porque a gente parece estar sendo vigiado o tempo todo. A qualquer momento pode entrar aí. Uhum. Olha o que eu encontrei aqui, ó, chicharrones, que é torresmo com pimenta aqui. Tem vários tipos de petisco. Esse aqui é banana frita, os plátanos. Pãozinho de canela também é bem comum a gente encontrar aqui na cidade do Panamá. E eu escolhi essa bolachinha aqui, que é com doce de leite. E que loucura, né? Nós que já compartilhamos de tantos paraísos aí com vocês, hoje estamos aqui, ó, vivendo uma experiência com a Kombi na beira desse pontilhão bem movimentado. Bem, agora eu vim dar uma voltinha com a Oni para ela fazer as necessidades dela aqui. E discretamente eu vou gravar mais um pouquinho da comunidade aqui para vocês, tomando muito cuidado, porque a gente vê alguns pontos um tanto quanto movimentados de pessoas assim, juntas, e é uma experiência um tanto quanto diferente passar esse dia aqui, vendo os jovens chegando da escola, vendo o senhor saindo para comprar um pão, uma comida, vendo o trabalhador chegar em casa, e isso vem a acrescentar mais na nossa experiência como nômade, de uma realidade que a gente vê que tem em vários países, não só no nosso. E poder viajar assim de Kombi, sem pressa, conhecendo um pouco mais das culturas, a gente acaba também tendo essa experiência de
ver a vida em todos os ângulos, de todos os lados da moeda, vamos falar assim. Agora eu tô aqui novamente sozinha, o druida foi lá, os papéis eram para estar prontos às 2 da tarde, já são cerca de 2h10, ele ainda não voltou. Tô achando que ainda tem uma fila para enfrentar, algumas outras burocracias. E é isso, não dava para deixar a Kombi sozinha aqui, por isso que eu fiquei na Kombi. Os policiais de onde eles estão dá para me ver também. Claro que um lugar assim a gente não entra por qualquer rua, respeitar sempre onde a gente chega, né? E as pessoas que convivem no lugar. Então, fico aqui na Kombi esperando que o druida chegue logo. Gente, que baita susto eu tomei agora. Eu tava ali prestando atenção um pouco lá fora, mas distraída com a internet. E eis que uma galinha cheia de pintinhos veio aqui próximo da Kombi, a Oni. Mas que rápido foi lá averiguar e ela tá intrigada, né, Oni? Era uma família cheia de pintinhos. Mas tomei um susto, viu? Pior que agora ela não quer entrar porque fica imaginando que a galinha possa voltar. A Oni é super protetora da casinha. Então, além dos policiais que estão ali do outro lado, tem a Oni que realmente toma conta. Eu acho que, né, nunca passamos por situações que dê tanto medo assim. Mas a gente espera que, né, nunca aconteça e que a gente tem a Oni, então as pessoas também acabam ficando com um pouco mais de receio de fazer alguma coisa com a Kombi, eu acho, né? Pelo tamanho dela, pelo latido, a Oni late grosso, né, Oni? E é isso. Aê! Liberado! Mais uma etapa, ok. Demoramos esse tempo todo por causa de um papel. Estamos aqui até agora por causa de um papel, hein? Agora estamos liberados. Bora lá levar esse papel para ele. Da entrada. Certificado de saída do veículo. E se tudo der certo, aí é esperar o próximo passo que ele vai nos orientando. Que é colocar dentro do container. Ai, que bom, nossa. Vamos botar o mapa? Bora. Olha só, o pedágio que pelo jeito não pagou, né? Só apertou o botão, não tinha ninguém pra cobrar. Não Opa! tem ninguém, né? Quando não tem ninguém assim, aí o carro estrangeiro não paga. Só aperta o negocinho, eles te veem pela câmera, a placa e abre. Somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade, é o canal Kombi Nômade. Não tem igual Kombi Nômade, é natural Kombi Nômade, é o canal.